Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Queridos, nós estamos numa série. Por que uma série, queridos? É que nós pegamos um tema específico, no caso família, e nós estamos há 3, 4 domingos com hoje. Se vocês quiserem acender para ficar melhor, para as pessoas lerem o texto, embora nós vamos estar passando aqui. Fica melhor para vocês assim? Assim? Preferem? Amém, glória a Deus. Para mim também, gente, eu até consegui enxergar aqui agora. E nós estamos já há alguns dias, 3 domingos, 4 com esse, ministrando sobre famílias. Por quê? Porque nós entendemos a importância das famílias para o Senhor. E uma das coisas que nós temos percebido é que nesses 4 finais de semana que nós estamos ministrando com relação a famílias, nós temos percebido um levante muito grande do inimigo contra as famílias. Sabe por quê? Porque ele não quer você aqui. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz para ele: ele não quer você e a sua família aqui. Ele não nos quer aqui. Querido, se tem uma certeza que eu tenho no meu coração, é que o inferno inteiro se levanta para destruir a minha e a sua família. Sabia disso? O propósito, a finalidade do inferno nos últimos tempos é destruir tudo aquilo que Deus criou. Tudo aquilo que Deus criou, literalmente, está sendo alvo do inimigo. Por que nós vemos tantos ataques com relação às famílias? A família que eu digo, irmão, a família bíblica, a família que nós vamos estudar nessa noite, que nós vamos falar sobre ela nessa noite. Nós vemos dia e noite ataques contra a família que o Senhor criou. E eu não quero nessa noite fazer apologia, e também não quero dar muita ênfase ao que está sendo tratado lá fora, porque o que eu tenho para dizer para você é algo de Deus, é algo da Bíblia Sagrada, algo que o Espírito Santo estará trabalhando no seu coração. Porque não se trata daquilo que eu falo, se trata daquilo que Ele ministra em você. O que eu falo para um pode ter um valor, para outro pode ter um outro significado, e para todos a edificação deve acontecer, porque é Ele quem edifica, e não eu que estou aqui na frente falando para você. Amém? Você está disposto a permitir que o Espírito Santo ministre no seu coração nessa noite? Quantos estão dispostos? Com a tua mão levantada, irmão, ore comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e o meu entendimento, e me comprometo em voltar a minha atenção para aquilo que o teu Espírito quer dizer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero algumas recomendações antes de partir para a palavra. Gostaria muito que você tivesse concentrado realmente naquilo que será ministrado. Por quê, irmão? Porque é um assunto de suma importância para todos nós, e você será levado a perder a tua atenção. Em nome de Jesus, nesse momento você precisa fazer um compromisso com você e com Deus, de que você ficará atento. Amém? Amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 18, você pode abrir comigo. Obrigado, cara. Eu estou achando que aqui não vai muito longe. Obrigado. No livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor Deus declarou. Quem declarou? O Senhor Deus:
não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. E assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Repita comigo: todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Como a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele e disse então o homem: ei, olha que lindo! Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o quê? Uma só carne. Amém? Glória a Deus, queridos. Como nós estávamos dizendo, uma das instituições, ou a instituição criada por Deus, que mais vem sofrendo ataques do inferno. É por isso que muitos casais hoje separam. É por isso que muitos pais hoje são criados longe dos seus filhos. É por isso que muitas mães hoje já não querem, ou muitas mulheres, melhor dizendo, já não querem mais ter filhos. Para que ter filho? Para depois ser abandonada por um homem ou alguma coisa assim. Nós estamos sendo literalmente bombardeados dia e noite, como foi dito, para que a família não seja aquilo que Deus criou, mas sim aquilo que o inferno tem planejado para nós nesses dias. Eu acredito que, pelo simples fato de ter um importante lugar na criação, um importante lugar no coração de Deus, a família, ela é esse alvo. E se eu perguntasse talvez para quantos casais aqui que já pensaram em se separar, talvez eu me surpreenderia com a resposta. Não vou fazer isso com você, porque no final eu quero fazer uma pergunta diferente dessa que eu estou dizendo. Deus criou o homem e a mulher para se formar uma família, um projeto dele, um propósito dele. Nós ministramos no domingo passado que Deus deu uma ordem ao homem para que ele procriasse, multiplicasse e enchesse a terra. Essa é a ordem que Deus nos deu. Portanto, nós vemos que a família é fruto do coração de Deus. Amém? Você recebe isso? Diga comigo: a minha família é projeto de Deus para essa terra. Amém? O primeiro ponto que nós vamos examinar nessa noite, de uma verdade, é que a família nasceu no coração de Deus. E eu quero me basear no versículo 18 que nós lemos, onde Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Irmãos, o casamento ele tem algo. A família é um auxiliando o outro. Nós vemos muitas vezes casamentos sendo dissolvidos ou desfeitos porque não existe essa mutualidade, esse companheirismo, essa confidencialidade, onde um ajuda, onde um auxilia, onde um entende que é supridor e a outra entende
que ela deve ser suprida, mas que cabe a ela corresponder com aquilo que Deus colocou para que ela fizesse. E ambos formam a família, o plano de Deus para a humanidade. Nada fugiu do plano de Deus, nada deixou de ser o plano original de Deus, irmão, em nome de Jesus. Deus não mudou o plano dele a respeito da sua família. O plano de Deus para a sua família ainda é o mesmo e permanecerá enquanto você buscá-lo, para que seja o cordão de 3 dobras, seja o terceiro no cordão. Amém? Uma coisa que deve ficar claro é que não foi Adão quem pensou em esposa e em filhos. Adão estava sozinho, é fato. Deus percebeu a solidão, Deus percebeu que ele estava sozinho e então tomou a iniciativa. Então ele observou a solidão de Adão, entendeu a solidão de Adão e solucionou a solidão, melhor dizendo, de Adão. Foi Deus quem olhou para ele e viu que ele precisava de alguém. Cadê os homens casados dessa igreja aqui? Levante sua mão assim. Foi Deus, irmão. Foi Deus quem olhou para você e viu que você precisava da pessoa que está do seu lado. Foi Deus quem olhou para você e o Davi precisa da Carol, o Fernando precisa da Aline, a Poliana precisa, o Everton precisa da Poliana. Quase, hein? Deus tem olhado para cada um de nós, e os que estão solteiros aqui, Deus tem olhado para você e já tem tudo certinho, viu? Não apavora não, viu? Deus tem tudo sob controle. Ele tem visto a sua solidão, Ele tem visto os momentos em que você olha para Ele e fala: Senhor, eu estou muito sozinho, eu preciso de alguém. Assim como Ele percebeu em Adão a solidão e resolveu o problema de Adão, Ele tem olhado para cada um de vocês que são solteiros nesse momento e tem solucionado o problema de vocês. Quantos recebem dos solteiros? Só o Gregório, o Anderson, tá bom, já está valendo. Amém. Queridos, Lourenço, você ainda não, viu? Está com pressa por quê, rapaz? Lourenço, nessas ministração de casamento, ele fica com a mão levantada já o tempo todo assim. Não sei o que está acontecendo com ele. Calma, filho. Queridos, o casamento se originou no interior de Deus e por isso ele é fundamental. Deus gerou o casamento, a união entre homem e mulher no seu interior. Ele olhou, Ele pensou, Ele observou uma necessidade que existia em nós e nos deu alguém para nos completar, para que compartilhássemos tudo aquilo que estávamos vivendo, porque Ele viu que estávamos só. Portanto, far-lhe-ei ou farei para ele alguém para completá-lo. Essa foi a preocupação do Senhor ao seu respeito. E você, mulher, não menos importante, foi alguém a quem o Senhor atribuiu a função de auxiliar e de corresponder às expectativas não do homem, mas de Deus com a sua existência. Tanto que a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela faz o que com a casa? Edifica, não é o homem. Quem edifica a casa é a mulher. Mas também quem tem o poder de derrubar é a mulher, se não for sábia. Eu costumo dizer que a mulher, ela tem um poder tão grande nas mãos, que se ela soubesse, né? Era ela que estava aqui agora, irmão. Eu quero dizer para vocês, homens e mulheres, o Senhor não nos criou com diferenças. Ele nos criou para nos completar. Portanto, irmão, aquilo que você acha que você é melhor do que ela, que ela tem uma fragilidade em determinada área, isso é o que nos completa. Eu sempre digo isso, vocês que estão com a gente há mais tempo,
Fala a verdade, se eu e a pastora, um não completa o outro. Não é o equilíbrio. Ela toda brava, nervosa, colérica, e eu calmo. É assim ou não? Como não, gente? Hã? Quem que é o bravo lá em casa? Quem que é o bravo lá em... Lourenço, vem aqui. Quem que é o bravo lá em casa? A mamãe, é claro. Queridos, eu não poderia ser o seu pastor, e eu quero dizer isso para você, em nome de Jesus, receba isso. Eu não poderia ser o seu pastor sem a sua pastora. Ela é bênção na minha vida em todos os momentos, até nos momentos de extrema rispidez e braveza dela, que vocês não conhecem. Mas ela é. E portanto eu não poderia estar ministrando sobre família se a minha família não tivesse como está. Se a Poliana não fosse a mulher que edifica a nossa casa, mesmo muitas vezes sendo áspera com as crianças ou comigo, porque precisa ser. Isso é colocar as coisas, isso é auxiliar, isso é corresponder ao que Deus precisa. Quantas vezes eu tenho escutado da minha esposa: Gá, você precisa estudar a Bíblia com o Lourenço. Gá, você precisa ensinar a Bíblia para o Lourenço. Gá, você precisa... Irmãos, muitas vezes isso é auxiliar, isso é corresponder àquilo que eu tenho falta. Ela vem e completa. Portanto, irmão, essa pessoa que está do seu lado, foi Deus quem colocou para completar aquilo que você precisa ser para Ele. Você entendeu o que eu disse? Ela precisa te completar para você e ela serem o que Ele precisa que vocês sejam. Porque o dia que vocês forem o casal que Ele criou para ser, a família que Ele deseja que vocês sejam, o quarteirão da sua casa será ganho para Jesus, as cidades serão ganhas para Jesus, porque as famílias precisam se voltar para a presença de Deus e entender o seu propósito, o propósito do qual elas foram criadas. Todos nós pertencemos a uma família. Talvez você aqui é um remanescente, é o único da sua casa. Eu quero dizer para você, Deus te colocou nessa condição por um propósito: salvação da sua casa. Não desperdice essa oportunidade. A sua família, faça como Josué. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode dizer isso, irmão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa glorificaremos ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. E fazemos com que Ele seja conhecido através daquilo que somos como família. Glória a Deus. A razão básica porque Satanás tem nos atacado e tem tentado destruir é porque você e eu, as nossas famílias, são planos de Deus. Tem um ditado que me veio agora que diz assim, que ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta pessoas que não incomodam. Ninguém vai falar de você se você não incomodar. Lembra daquilo que você me mandou, daquele áudio que você me mandou? Continua incomodando. Ninguém vai falar da sua família se você não for diferente das outras. Ontem nós ministramos aqui no AJ sobre não andarmos conforme o padrão estipulado pelo mundo. Queridos, e nós vemos hoje, o que mais vemos são pessoas, famílias inteiras vivendo no padrão mundano, no padrão que o diabo quer que nós vivemos. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Nós viveremos no padrão do céu. Nós viveremos no padrão que Deus determinou para nós através da sua palavra. Seremos famílias de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Nossos filhos e as nossas filhas profetizarão e nós seremos abençoados por isso. Em nome de Jesus, essa é a bênção que eu declaro sobre a sua vida nessa noite. E em segundo lugar, Deus criou a família como a solução para um problema.
Amém? Querido, entenda, família, casamento, esposa, filhos não são problema. Isso é o que o diabo quer que você pense. Isso é o que o mundo quer que você pense. Casar para quê? Ter filhos para quê? Isso é problema. Ter filho numa época dessa, outro dia eu brinquei com isso, né? Ter filho numa época dessa, irmãos, em nome de Jesus, se Deus quiser que você tenha filho, Ele vai te dar condição para cuidar do filho, Ele vai prover tudo que você precisa para o filho, mas faça tudo dentro dos padrões de Deus, amém? Porque daí você não vai errar, irmão. Em nome de Jesus, família não é problema. Olha só por quê. Deus criou a família, está lá em Gênesis 2,18, porque Ele viu que o homem tinha um problema. Deus, Ele não criou a família para ser um problema para o homem. Deus criou, colocou a família na vida do homem para ser a solução do problema do homem, para extirpar, para tirar da vida do homem o problema chamado solidão. E viu o Senhor que ele estava como? Só. Ele tinha um problema. Portanto, quando o mundo vier disser para você casar, você está louco. Você fala, não, está louco você de ficar sozinho. Gente, vocês não fazem. Vamos lá, os casados podem falar isso com propriedade. Vocês esperam o tempo certo, né? Não é bom nesse inverno dormir? Não fala. Ela briga comigo porque eu às vezes levanto a coberta e vem aquele gelo debaixo da coberta assim. Mas é ótimo dormir com alguém do lado. É ótimo poder dividir os problemas. É ótimo ter alguém que se preocupa com você e olha para você e simplesmente diz: você vai passar frio, coloca outra blusa. Ontem ela olhou para mim, acho que umas 8, 10, 20 vezes, se não me engano. Eu não quero errar, por isso eu dei esses números. Ela olhou para mim e falou assim: essa jaqueta está horrível. Essa jaqueta não está combinando. E aí, para ajudar, eu coloquei aquele meu bonezinho, sabe, do vovô lá. Coloquei aquele bonezinho e ela falou assim: meu Deus, está indo para a Jota? Eu falei: não, estou indo ali no bailão da terceira idade ali. Queridos, por que eu estou dizendo isso para você? Porque elas são a nossa parte de solução. Deus trouxe para que fosse solução para as nossas vidas. Então, irmão, o dia que ela falar para você: troca de roupa, ela está solucionando um problema seu. Você está feio, você está mal vestido, o cabelo, arruma o cabelo, passa um gel. Vai lá e passa um gel, irmão. Perfume, né? Lá em casa nós temos muito isso. Compra um perfume. Eu falo: não, está muito caro. Compra um perfume, tipo, para não dizer assim: você está fedendo, né? Não é isso, né? Mas esse já deu, já enjoei. Queridos, Deus trouxe solução, brincadeiras à parte. Voltando para o nosso centro aqui, Deus nos trouxe o casamento para ser solução para algo que nós precisávamos. Nós não poderíamos permanecer sozinhos. O jardim do Éden só com Adão seria até hoje só aquilo. Vocês acham? Gente, pensa comigo aqui. Pensa comigo. O jardim pode ser o mais lindo que for, mas se você tiver só aquilo para você ver, só aquilo para você contemplar, irmão, ele vai começar a ficar monótono. Sim ou não? Não? Por que você troca de roupa? Você não usa a mesma roupa todo dia? Que a mulher manda, né? Fala a verdade. Os homens. É mais ou menos isso, irmã Beth? Queridos, Deus sabia que o homem precisava. E Ele tinha um plano. E esse plano chegaria em nós aqui hoje. Você consegue imaginar que tudo estava no controle de Deus? A Bíblia diz que antes da criação Ele já tinha sonhado com cada um de nós. Posso ouvir um aleluia?
Ou só a Joana que entendeu? A criação do matrimônio, do casamento, da mulher, da família e essas coisas todas era parte de um plano de Deus lá, quando Ele ainda não havia criado nada. Ele já havia pensado, Aline e Fernando, Ele já havia pensado em vocês e no Vitor Hugo. Você consegue entender a profundidade disso? Vocês conseguem entender o quanto Deus já havia planejado Clodoaldo e família a respeito de vocês? Vocês conseguem imaginar o quanto Deus se importa com cada um de nós? Ele criou o homem e em seguida olhou e falou assim: ele está sozinho, ele precisa de mais alguém, e eu já planejei alguém para ele, então eu vou criar dele alguém para completar ele e ser a ajudadora e a conselheira dele, aquela que vai fazer com que ele se sinta completo em todos os momentos. Irmão, e ele vai e faz Eva tem filhos, e os filhos têm filhos, e os filhos, e hoje você está aqui, ouvindo eu dizer para você, que você é plano de Deus, e a sua família é um plano e um propósito de Deus para essa geração. Você nasceu nessa época, você está aqui nesse dia, porque Deus tem um plano para você, exatamente hoje, agora, do jeitinho que você se encontra. Mas Ele está querendo que você seja mais, porque você pode ser mais. Famílias podem gerar famílias. Uma família estruturada, uma família com bases, atrai outras famílias. Uma família que está dentro do plano de Deus, ela consequentemente ela é admirada por outros. Queridos, eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho. A Radassa hoje me surpreendeu com os vídeos. Vocês viram os vídeos? Alguns viram os vídeos? Até compartilharam que eu vi, obrigado. Eu falei: filha, vamos fazer um vídeo com o papai? Ela, na hora. Aí eu falei que era para convidar as pessoas para a igreja. Ela falou assim: vamos. Aí eu fiz umas 3 tentativas com ela. Na quarta ela olhou para mim: chega, né, pai? Eu falei: não, filha. Não, pai, aquele já ficou bom. E quem faz a Radassa fazer o quarto vídeo? Só falando que o assunto era outro, né? Agora é a Salinha. Ela fez. Queridos, são bênção. E por que eu estou dizendo isso? Quantas pessoas a Radassa alcançou hoje com aquele jeitinho dela? Quantas pessoas assistiram o vídeo porque a minha filha está sendo ensinada aqui dentro que é importante servir ao Senhor? Quantas pessoas abriram e começaram a escutar a vozinha dela? Nossa, que lindinha! Eu recebi várias mensagens. Nossa, que gracinha! Ah, um convite desse não tem nem como ficar em casa. Bênçãos. Famílias abençoadas geram famílias abençoadas. Você precisa entender o seu propósito como família. Você precisa entender que Deus não te colocou aqui só para que você tivesse a tua família trancado em 4 paredes e não fizesse nada pelo reino. Você precisa fazer algo mais pelo Senhor. Você precisa fazer mais porque Ele fez tudo por você. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Você tem uma família abençoada, irmão. Quantas famílias você conhece que estão se destruindo? E que podem olhar para você e falar: ei, Clodoaldo, o que você faz para ter uma família assim? Ei, Elias, o que você faz para ter uma família assim? Ei, irmão Paulo, como é que foi? Como é que o senhor consegue ter uma família assim? Irmãos, você consegue entender? Nós somos referenciais, ou se não somos, nós precisamos nos tornar o referencial de famílias para essa geração que não quer ser família, porque família é um problema. Quantas pessoas você conhece hoje com 30, 35, 40, que não querem nem saber de família? Uma noite está com um, outra noite está com outro, outra noite está com outro, e assim vai. Mas não querem um compromisso de família, porque escutaram, ouviram família sendo o problema a vida inteira.
Quantas famílias você conhece que foram problemas? E embora você tenha conhecido, o Senhor foi misericordioso e alcançou você, para que você não fosse uma delas, mas para que você fosse a família referencial para outras famílias. Portanto, nós, como igreja do Senhor, precisamos entender o papel. Os jovens precisam ser referencial para os jovens, os casais para os casais, os nossos filhos nas escolas, onde estiverem, precisam ser referencial. Eu estou até vendo na escolinha agora, a Radassa chegando, o professor querendo fazer alguma coisa, ela fala assim: isso não é de Jesus. Eu estou até vendo. E eu vou dizer para a professora, ela falou, glória a Deus, porque é isso que ela tem aprendido em casa, é isso que nós temos ensinado para ela em casa. Ela não pode se corromper com o que o mundo quer que ela seja, ela não pode viver conforme os padrões do mundo, porque ela é ensinada nos padrões que Deus nos ensina aqui na palavra. É isso, irmão, é isso. Professor, tio, quem for, não podem tomar o teu lugar como pai e mãe na educação dos teus filhos. Deus te deu os seus filhos para que você seja o referencial de pai, de marido que eles precisam. Se eles verem ou tiverem o exemplo do Fernando crescendo como um excelente marido para a Aline, ele vai querer ser um excelente marido para a esposa que Deus vai dar para ele. E se ele ver a Aline sendo uma esposa rancorosa, rixosa, a probabilidade, Aline, dele não querer casamento na vida dele é enorme. E portanto nós teremos uma criança que vai ver o casamento como sendo um problema. E em nome de Jesus, a palavra sobre vocês é que vocês serão bênção para a vida do filho de vocês. Em nome de Jesus, esse exemplo que eu dei passa longe de vocês, porque em nome de Jesus vocês serão bênção para a geração do filho de vocês. Queridos, em nome de Jesus, nós estamos aqui, fomos colocados aqui, inseridos nesse contexto histórico, global, em que nós estamos vivendo pandemias, isso, aquilo, ideologia de gênero e um monte de coisas. Deus te colocou aqui porque Ele sabe que você pode vencer todas essas coisas. Ele não te colocou aqui porque você, eu vou colocar ele lá para ver a bomba que ele vai enfrentar. Não. Deus te colocou aqui e colocou todas as condições que você precisa para poder vencer todas elas. Como família, orando com o seu cônjuge, orando com seus filhos, orando no teu secreto, os teus filhos observando. Hoje aconteceu comigo. Eu estava no quarto preparando a palavra, dando mais aquela olhada no que eu ia falar. De repente a Radassa chega no quarto. Oi, papai, foi a hora do vídeo. Eu quero ficar aqui com você, eu posso? Queridos, como eu vou dizer que não? Ela foi para aquele lugar porque ela viu que o que eu estava fazendo era algo bom. Você já reparou que quando você está brigando com a sua esposa, os teus filhos vazam? Já reparou isso ou não? Sabe por quê, irmão? Porque é ruim. Você quer os seus filhos do teu lado, irmão? Faça coisas boas. Faça coisas agradáveis. Faça carinho na sua esposa. Nós temos exemplo lá em casa que é incrível. Eu abraço a Poliana na cozinha, no meio da cozinha. Esse dia nós começamos a dançar, a fazer bagunça lá. Mas na hora, tinha filho caindo do telhado, assim, eu nunca vi aquilo lá. Mas eles vêm, um abraça aqui, o outro entra no meio aqui, e começa aquela festa. Irmão, você quer seu filho junto com você? Seja um bom referencial de pai. Você quer a sua filha junto com você? Seja um bom referencial de mãe. Você quer o seu filho tendo uma família abençoada? Seja um bom referencial de família. Só assim podemos construir uma geração de famílias abençoadas e edificadas no altar do Senhor. Queridos, nós não estamos criando filhos para serem edificados pela Rede Globo. E eu falando mal de novo dela, né? Não tem nada para falar de bom também, né, irmão? Infelizmente. Queridos, nós precisamos tomar as rédeas. As famílias precisam tomar as rédeas. O que mais tem acabado, o problema
era que nós estamos vivendo. Por que os casamentos têm acabado? Olha só, infidelidade conjugal, falta de amor, que eu poderia traduzir para vocês em falta de Deus no casamento. Poderia também dizer falta de amor e respeito. Poderia dizer para vocês que o ciúme entre os cônjuges e até pelos filhos. Infelizmente tem cônjuge que não aceita que a mãe pega o filho no colo. Tem cônjuge que não aceita que o filho precisa de um momento com a mãe. Nós temos lá em casa o dia dos filhos. Eu pego a Radassa, o Lorenzo sabe muito bem disso. Eu chego para ele e falo: hoje é o dia da sua irmã. E eu pego a Radassa, a Poliana pronta, ela toda linda, maravilhosa, e nós vamos comer pizza. Eu e a Radassa. Ela chega, ela é a sensação da pizzaria, né? Aquela que pega, segurando na mãozinha dela. O Lorenzo não quer mais segurar na minha mão, mas a Radassa segura, né? Eu chego na pizzaria, e agora quando nós voltamos na pizzaria sem a Radassa, as pessoas perguntam: cadê ela? Queridos, crie uma cultura de que filho é filho, esposo é esposo, esposa é esposa. Precisa entender isso. As crianças precisam crescer sabendo que o lugar dela de filho, o marido não tem como tomar. Concorda comigo? Marido é marido, cônjuge é cônjuge, filho é filho. Irmão, em nome de Jesus, o seu marido precisa ser prioridade na sua vida. O seu filho não é em primeiro lugar na sua vida. O seu marido tem uma aliança com você e Deus. Vocês precisam entender. Nós precisamos entender. Os solteiros precisam entender para que façam e iniciem já da forma correta. E vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. Quarto lugar, violência física ou verbal. Isso eu não precisava nem dizer na igreja, porque misericórdia, irmão. Violência física e verbal não tem lugar aqui. Se tiver, 190 é o lugar de quem bate mulher. Ok? Quinto lugar, drogas, lícitas, ilícitas, alcoolismo, essas coisas todas têm destruído os casamentos. Sexto, redes sociais. Irmãos, cuidado. Cuidado com o elogio para o sexo oposto. Viu? Você tem elogio para fazer? Tem elogio, cabra? É para sua mulher que você tem que fazer. Esposa, se você tem que elogiar alguém, é o seu marido que está lá ralando para trazer comida para dentro de casa. E eu digo isso porque nem ter na rede social você deveria. Se você quer manter a sua família unida, exclua qualquer coisa que seja risco para você. Qualquer uma. Ex-namorados, irmão. Jesus amado, você tem que ser muito bem resolvido para poder ter ex-namorado da sua esposa na sua rede social. Deixar a esposa ter o ex-namorado dela na rede social dela. Irmão, você tem problema? Irmã, em algum momento vai vir à memória alguma das coisas que aconteceram, porque o diabo não brinca. Ele está lançando dardos inflamados na mente da sua esposa em todos os momentos, e no esposo da mesma forma. Então vigia. Você precisa se cuidar. É o seu casamento, é o projeto de Deus. E se você não valoriza da forma que deveria valorizar, em nome de Jesus, irmão, muda isso hoje. Porque essas pessoas que Deus colocou aos seus cuidados são plano, propósito dele para a sua vida enquanto você está na terra. Abandone essas práticas. Abandone tudo isso que o inimigo tem feito muitas vezes você ficar cego. Homens casados não elogiam companheiros de trabalho. Mulheres casadas não se vestem para o amigo do trabalho, elas se vestem para o esposo. E se o esposo for meio relapso, comecem a se vestir então para Cristo, porque Ele não brinca, Ele está te vendo em todos os momentos. Inclusive sonda o seu coração. Eu digo isso para as mulheres, mas isso é muito verdade para os homens também.
Muitas vezes passa o perfume porque a amiga do trabalho disse para ele: nossa, como você está cheiroso hoje. Virou titular absoluto na penteadeira aquele perfume. Em nome de Jesus, irmão, repreenda isso da sua vida. Você precisa cuidar do seu casamento. Seu casamento é um projeto de Deus, e nós não brincamos com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós valorizamos, nós blindamos, nós colocamos proteção em volta daquilo que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Deus quer ser o centro da nossa família. Abra comigo o livro de Salmos, capítulo 112, e eu já estou indo para o final. Salmos 112, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Olha o que diz o versículo 2: os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a justiça dura para sempre. Posso ouvir um amém? Queridos, aqueles homens, e quando diz homens, homem e mulher, que tem Deus nas suas vidas como centro, tem uma família feliz, tem uma família com base, tem uma família que pode até, mas ela sabe onde ela está firmada. Ventos virão, nós ministramos isso na segunda ministração. Ventos virão, problemas virão, situações inusitadas virão, mas você estará firmado na rocha, a rocha chamada Jesus. Estando firmado nela, podem vir ventos, tempestades, que você não irá se abalar. O seu casamento não irá ruir, porque você está firmado em Jesus. Quando Deus é o centro da família, a família é vitoriosa, porque ela se deleita nos mandamentos de Deus. Ela não quebra princípios, ela não quebra mandamentos, e não quebrando mandamentos, Deus se mantém fiel, porque Ele é fiel com aqueles que o buscam, que o amam, que entregam as suas vidas para Ele e cumprem os seus mandamentos. Deus quer ser o centro da tua família. Você está preparado para isso? Você está preparado para abrir mão de você querer ser o centro? Queridos, não tome decisão porque você é o cara. Não tome decisão porque você escutou alguém do trabalho dizendo que era a melhor coisa a fazer. As decisões que você precisa tomar é em família. As decisões que vocês precisam tomar é em família, com Deus no centro. Fazemos ou não fazemos, trocamos o carro ou não trocamos o carro, compramos a casa ou não compramos a casa. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Deus precisa ser o centro do nosso casamento, da nossa família. A promessa de Deus nesse salmo, no versículo 2, se você tiver como abrir para mim de novo, diz assim: os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração. Pais, mães, preste atenção no que está dizendo esse texto. Olha o que diz. Eu vou ler do início, do versículo 1. Aleluia, aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Olha a promessa: e tem grande prazer em seus mandamentos. Olha a promessa: seus descendentes serão o quê? Qualquer um. Serão qualquer um na terra, irmão. Versículo 2, aqui. Seus descendentes serão qualquer um na terra? Serão pisados por todos aí? Não. Então, irmão, se liga na dica que está sendo dada hoje pelo Espírito Santo para você. Você quer que teu filho seja bênção? Tema ao Senhor hoje.
Busque ao Senhor hoje. Entregue o seu casamento, a sua família, os seus filhos, tudo que você tem, entrega para Ele e comece a cumprir os mandamentos dEle para a sua casa. Em nome de Jesus, irmão, é isso. Eu poderia finalizar aqui, porque é isso. Os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens, o que, irmão? Íntegros. Não são qualquer um, não são homens que andam segundo o padrão mundano, não são homens que trocam suas mulheres, não são homens prostitutos, não são homens adúlteros, são homens íntegros, porque as suas bases são no Senhor, irmão. É no Senhor que você precisa edificar a sua casa, não é em outro lugar, não é em livros de autoajuda, não é em conselho de ímpios, não é se assentando nas rodas dos escarnecedores, não é ouvindo conselhos de homens. Você sabe o que eu ia dizer? Muitas vezes temos dado os ouvidos a endemoniados, irmão. Lá em casa, se minha mãe fizer isso comigo, Irmão, em nome de Jesus, você não é desses. Porque você é um homem que anda e que teme o Senhor e anda segundo os seus mandamentos. Portanto, você é diferente. Você anda segundo o que a palavra de Deus te orienta. Você anda segundo o que o Espírito Santo diz no teu coração. E portanto, é tudo diferente com você. E os seus filhos, a sua descendência, de igual forma serão diferentes. Porque essa é a promessa do Salmo 112. Os teus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. É isso que você deseja para os seus filhos? Quantos aqui desejam ter filhos íntegros? Filhos que casarão uma única vez, que terão uma única esposa, um único esposo, que serão bênção nos trabalhos onde exercerem, que serão bênção na faculdade onde estudarem, que serão bênção por onde andarem. Quantos de vocês desejam isso, igreja? Então coloque-se em pé. Ei, halamassurianda, lamassu, canta lamassurianda, lamas. Halamassurianda, lamassu, canta lamassurianda, lamasteres. O que o Senhor tem para nós é o único pedido nessa noite. Tudo o que Ele nos pede nessa noite é que nós permitimos que Ele seja o centro. É que nós permitimos, pode apagar essa também, que Ele seja o centro. Está na sua mão, está na minha mão. Permitir que Ele seja o centro das nossas vidas. E eu quero cantar com você uma música. Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você colocasse a sua vida e o seu casamento, e aqueles que não são casados, mas que o Senhor irá abençoar com um casamento segundo os padrões, com a pessoa certa, no momento certo, que você também orasse por isso e colocasse diante de Deus: Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, e a tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só, e eu tomo posse disso. Em nome de Jesus, nós cantaremos agora, e eu gostaria que você fizesse essa oração. Logo em seguida eu estarei orando com você. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, halamassurianda, lamassu, canta lamas. Se você estiver com a sua esposa, com seus filhos, ore com eles. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e
Aleluia. Aleluia. Quantas famílias nós temos aqui nessa noite que desejam e que reconhecem que precisam mais de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família. Precisa ser muito corajoso, sabe? Precisa ser muito corajoso, mas ao mesmo tempo dizer que precisamos mais de Deus é fundamental para que nós possamos viver realmente as coisas de Deus. E eu gostaria nesse momento, irmão, em nome de Jesus, que se tiver famílias assim, que desejam que Cristo seja o centro, que vocês fizessem uma oração de entrega ao Senhor. Entregue o seu casamento, diga para Ele: Senhor, o meu casamento é Teu, o meu coração é Teu. Senhor, eu abro mão do controle que eu acho que tenho. Eu abro mão dessa postura machista que eu tenho, de achar que eu sou o cara, eu mando aqui. Para que o Senhor possa trazer equilíbrio, para que o Senhor possa ser o equilíbrio necessário para a minha família. Senhor, eu quero filhos abençoados, filhos, Senhor, que sejam íntegros, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto eles cantam, eu farei uma oração com você. Eles vão cantar bem baixinho e eu quero orar com você, irmão, e você pode fazer a sua oração, mas eu quero estar orando porque eu também tenho a minha família. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Senhor, eu coloco o meu casamento diante do Senhor. Coloco, Senhor, os meus filhos diante do Senhor. Senhor, eu sou carente da sua presença. Preciso, Senhor, que o Senhor seja o centro do meu casamento, da minha família, e que os meus filhos, Senhor, recebam essa bênção, Senhor, do Salmo 112. Senhor, que eles sejam abençoados, que eles sejam íntegros, Senhor Deus, porque nós encontramos, Senhor, no Senhor, a fonte de toda a bênção. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, como pai e mãe, suprir os nossos filhos em amor, em entendimento, em instrução na palavra. Que possamos ser, ó Deus, os pais que os nossos filhos precisam. Que nós sejamos os pais que o Senhor colocou para os nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pelas famílias da igreja, nós clamamos pelas famílias que não estão aqui, clamamos, Deus, pelos pais e mães, Senhor, que de repente estão aqui sozinhos. Que o Senhor possa suprir, ó Deus, a ausência, que o Senhor possa ser bênção na vida deles, de igual maneira, Deus, em nome de Jesus, Pai, esse é o nosso pedido nessa noite. Que as famílias dessa casa sejam abençoadas, Deus, que as famílias dessa cidade alcancem no Senhor a resposta para os seus fracassos, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos buscar no Senhor o sucesso para os nossos casamentos, que, Senhor, nós possamos buscar em Ti a força, Senhor, para os momentos de luta no casamento, dos momentos de luta na nossa família, e que o Senhor possa ser o nosso refúgio, possa ser o nosso socorro, bem presente, Senhor, em todos os momentos. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos, Senhor, seja feito a sua vontade, para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor o mais alto! Em teus filhos,
de teus filhos, venha ver.